Anota aí o que você precisa apresentar no dia da eleição. Um documento oficial com foto? Sim, só isso. Se você quiser, também pode levar o título de eleitor, para não precisar decorar o local de votação. E você sabe, né? Existem o título de eleitor físico e o virtual, que é o aplicativo e-Título. Se você já cadastrou a biometria, pode mostrar só o app, nem precisa de um documento oficial com foto. Agora, se você não cadastrou a biometria, aí sim, precisa de um documento oficial com foto. Anotou? Quer mais informações sobre as eleições 2022? Acesse tse.jus.br. Bom dia a todos. Dou como aberta a 76ª sessão ordinária deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa, senhor presidente. Pedido de dispensa, desembargador Fabrício. Não havendo a passagem à leitura de acordo? Não havendo, vamos à pauta de julgamento. Tem um pedido de sustentação oral. Desculpe, gente. É o segundo processo da pauta. Vou anunciar. Trata-se do PJE de número 0600938, dígito 57 de 2022. Recurso eleitoral, recorrente, coligação Nós, o Povo. Advogados do recorrente, Yuri Albuquerque e outros. Recorrido, Wilson Miranda Lima. Advogados do recorrido, Marco Aurélio de Lima Choi e outros. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. O relator é o desembargador Rony Frank Torres Stone. E há um pedido de sustentação oral pelo recorrente, Yuri Albuquerque. Com a palavra, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Em razão do pedido de sustentação oral, eu gostaria de... Recorrido também pediu. Exato, senhor presidente. Então, muito obrigado. Em razão da sustentação oral requerida pelos senhores advogados, gostaria de consultá-los se dispenso a leitura do relatório. O senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. Ambos dispensam. Outra questão, senhor presidente, a ser resolvida, nós temos dois recursos no mesmo processo, e penso que há uma questão a ser enfrentada, a questão do tempo a ser dispensado aos advogados para a sustentação oral, se eles serão separados ou não. Em minha análise, antes de submeter a minha posição à corte, é de que o tempo deveria ser único, uma vez, até porque a segunda questão a ser tratada é uma questão que não é exatamente de mérito, mas é uma questão que envolve uma questão de conduta processual e não uma questão de mérito. Então, eu sugiro que o tempo seja único, observando a posição do recorrente com relação ao mérito da questão. Dentro desse mesmo processo... Isso, o tempo único para ambos os advogados, senhor presidente. Essa é a minha posição. Todos de acordo? Excelência, se me permite o esclarecimento, porque ficou a dúvida, será um tempo único de quanto tempo? Ou será individualizado? Primeiro um recurso e depois outro recurso? Ou a sustentação envolve os dois, mas com tempo dobrado? Como seria? Sem tempo dobrado, porque, como disse, o outro recurso de respeito a uma questão de conduta, não mérito, conduta processual, e não me parece haver necessidade de tempo maior para se tratar desse assunto. É uma questão, uma preliminar, não é isso? Exatamente, uma questão... Que não envolve o mérito. Não envolve mérito. E está concedendo apenas que ele vai...
Porque nesse outro ele vai definir essa questão nesse exame de mérito que não envolve maior... Exato, um tempo único, tempo normal, e os advogados que definam qual o tempo dedicar a cada um dos temas em ambos os recursos. Nada impedindo que ele se manifeste com relação ao outro também. Exatamente, senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, gostaria de requerer pelo menos um tempo a maior, já que envolvem questões diferentes ambos os recursos. Portanto, 10 minutos para abordar os dois fica realmente muito exíguo. Faço esse requerimento. Vossa Excelência, então, defere 15 minutos? Estou de acordo, senhor presidente. Se a corte concordar, não há nenhum problema. Todos de acordo? 15 minutos? Então, pronto. Vossa Excelência, então, tem 15 minutos já para ofertar a sustentação oral e já tendo conhecimento para abordar essa outra questão, já do outro processo. Agora, senhor presidente, com a sua permissão, Pois não. eu fiquei na dúvida com relação só à ordem da sustentação, porque eu entendo que nós temos que tomar por base a ordem das partes, a posição das partes no recurso que envolve o mérito. Quem são os recorrentes e recorridos no mérito? Exatamente lá, doutor Yuri. Recorrente no mérito aqui. Né? Isso. Ok. Tá? Satisfeito, desembargador? Sim, senhor. Pois não. Então, tem 15 minutos. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros desta casa. Bom dia à douta Procuradora Regional Eleitoral, na pessoa de quem saúdo os demais servidores e serventuários que nos acompanham. Excelências, o nosso recurso versa sobre a reforma da sentença que não reconheceu propaganda eleitoral antecipada em uma conduta, uma postagem feita nas redes sociais do recorrido, Wilson Miranda Lima. Mas antes de adentrar no mérito do reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada, é necessário tratarmos sobre uma preliminar arguida e rechaçar a preliminar arguida nas contrarrazões do recorrido, que seria a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Excelências, a dialeticidade recursal no presente recurso está muito bem posta, posto que o recurso tem 9 páginas que buscam unicamente reformar a sentença ao fazer a sentença reconhecer a propaganda eleitoral antecipada. Nós, inclusive, juntamos na íntegra a sentença e já inauguramos o tópico 2, apontando as razões da necessidade de reforma da sentença a fim de que se reconheça a propaganda eleitoral antecipada. Portanto, não merece acolhimento essa preliminar, até porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a mera reiteração na apelação das razões, por si só, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estiver devidamente exposta os motivos e as razões de fato e de direito que evidenciam a necessidade de reforma da sentença. Portanto, excelências, passando agora à propaganda antecipada, é preciso primeiro contextualizar a postagem feita nas redes sociais do recorrido. O recorrido, no dia 15 de agosto, portanto, véspera do período que inicia a campanha eleitoral, 16 de agosto, faz uma postagem em que cidadãos e indivíduos aparecem no vídeo falando o seguinte, abro aspas, excelências: ô maninho, amanhã o trabalho do auxílio continua. Parente, amanhã o trabalho do passe livre continua, vai continuar. Ei, mano, é amanhã, o trabalho do asfalto vai continuar. Para finalizar, excelências, o candidato, naquela época, então pré-candidato, consta com a seguinte legenda na postagem: é amanhã. Convido você, seus amigos e sua família a me acompanhar na caminhada para darmos continuidade ao trabalho. Vamos juntos, é daqui para melhor. O Amazonas rumo à vitória do povo. No final do vídeo, excelências, o governador aparece com os braços erguidos e com a seguinte mensagem: começa a caminhada da vitória. Repito, no dia 15 de agosto, portanto, período anterior à campanha eleitoral. Excelências, se nós analisarmos esses elementos somatórios, essas diversas pessoas enaltecendo os programas de governo, somado às palavras mágicas, que aqui não são poucas, vamos juntos, é daqui para melhor, o Amazonas rumo à vitória do povo, começa a caminhada da vitória, fica evidenciado o contexto que ressoa o pedido explícito de votos por meio das famigeradas palavras mágicas. É evidente concluir que o recorrido, nesta publicação, excelências, está defendendo publicamente a sua vitória.
Ora, resta evidente que a intenção do recorrido nessa publicação não é se colocar como pré-candidato, não é exaltar suas qualidades pessoais. Ele está claramente fazendo uma convocação que incute no seu público a ideia de atrair o voto. Já diz José Jairo Gomes, abro aspas, para ser explícito o pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias em que o evento ocorre. Inclusive, excelências, nós temos entendimento pacífico de que as palavras venha fazer parte dessa corrente do bem, venha ser um elo dessa corrente do bem, configura propaganda eleitoral antecipada por meio das famosas Magic Words. Aliás, neste pleito, no precedente 060082, sob a lavra do ministro Raul Araújo, o ministro Alexandre de Moraes, na sessão do dia 30 de agosto, afirma o seguinte, com relação às palavras fechado com e junto com, em seguida o nome do candidato. O ministro Alexandre de Moraes, parafraseando-o, diz o seguinte, ora, essas palavras fechado com e junto com são para quê? Para ir jogar bola? Para ir ao cinema? É claro que não. É claro que possuem repercussão eleitoral e, portanto, são aptas a caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. Entendimento desse pleito, excelências. E fazendo analogia ao presente caso, percebemos que o candidato está falando, vamos juntos. Para onde? É daqui para melhor. O Amazonas rumo à vitória do povo. Começa a caminhada da vitória. Que vitória, excelências? Máxima vênia, a vitória do Botafogo sobre o Flamengo, do Garantido sobre o Caprichoso? É claro que não. Estamos falando da vitória no pleito eleitoral de 2022. Estamos aqui vendo o passar de uma ideia de incutir no público a atração do voto. Aliás, nesse pleito, estamos vendo, infelizmente, uma deturpação do precedente do Tribunal Superior Eleitoral que elenca 3 requisitos alternativos para a propaganda eleitoral antecipada. Inclusive, esse julgado é juntado nas contrarrazões do recorrido. 3 requisitos alternativos. São eles: pedido explícito de votos, utilização de meio proscrito em campanha eleitoral e a repercussão eleitoral da fala que gere desequilíbrio no pleito. Excelências, estão empurrando goela abaixo, tentando empurrar nesta corte a ideia de que são requisitos cumulativos. Não são. São requisitos alternativas. Esse é o entendimento pacificado do Tribunal Superior Eleitoral. Deste modo, excelências, prosseguindo, o recorrido, inclusive, menciona que, no máximo, nessa postagem, estaríamos diante de uma exaltação das qualidades pessoais. Estaríamos diante de uma posição de pré-candidatura. Em que parte, excelências? Em que parte vemos aqui a exaltação de qualidades pessoais nessa clara convocação? Portanto, excelências, pugna ao recorrente pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada no sentido de condenar o recorrido pela prática de propaganda eleitoral antecipada nos moldes do artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. E agora, passando às contrarrazões ao recurso eleitoral, primeiro é necessário apontar a preliminar de ausência de interesse recursal. Sim, excelências, o agora recorrente, Wilson Miranda Lima, venceu em primeiro grau. Teve a sentença julgada improcedente em seu favor, mas mesmo assim recorre na insistente tentativa de condenar o agora recorrido, coligação Nós o Povo, por litigância de má-fé, pela seguinte prática. Tentarei explicar aqui o que de fato está acontecendo. O agora recorrente, Wilson Miranda Lima, publica nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, por vezes no Twitter e TikTok, propagandas ilícitas, sejam elas por serem propagandas institucionais, sejam elas por serem propagandas antecipadas. Quer o recorrente que a coligação Nós o Povo condense em uma representação só essas publicações que, ainda que idênticas, são publicadas em redes sociais distintas. Entende o recorrido, excelências, por uma conduta que sempre foi tolerada por esta casa, de representar cada publicação individualmente. Por quê? Porque se deseja que
haja uma reprimenda da Justiça Eleitoral por esses ilícitos, individualizadamente, a aplicação da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36, de forma singular. Até porque, excelências, são endereços eletrônicos distintos, portanto, URLs distintas, são redes sociais distintas, são públicos que nem sempre se confundem. Tanto é verdade que não se confundem que o recorrente, Wilson Miranda Lima, faz questão de publicar em todas as redes sociais. Portanto, entende este recorrido que é sim necessária a aplicação de uma reprimenda individualizada, conduta esta que sempre foi admitida por esta Corte. O recorrente alega, por meio de simples ilações, que este recorrido estaria represando ações para, no início do período eleitoral, soltá-las perante esta Corte, na tentativa de burlar o juízo natural. Não há burla ao juízo natural. Pelo contrário, a prevenção vem sendo apontada desde uma advertência formal feita pelo Dr. Márcio André Lopes Cavalcante no início do pleito. Essa prevenção está sendo apontada. Aliás, excelências, não há que se falar também de que se tratam de demandas frívolas. Tanto é verdade que este recorrido já conseguiu a procedência de inúmeras representações por propaganda eleitoral institucional, propaganda eleitoral antecipada. O Ministério Público Eleitoral muitas das vezes tem se posicionado favoravelmente a essas representações, e aqui indago esta Corte. O recorrente iria dizer que o Ministério Público está opinando de forma frívola? É claro que não. Por isso, excelências, afastada a litigância de má-fé, este recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de princípio, de pressuposto intrínseco recursal, o interesse recursal que não está presente. O interesse recursal, excelências, ele é ligado à ideia de sucumbência, ele é ligado à ideia de derrota na sua esfera jurídica, no seu patrimônio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça, junto do Tribunal Superior Eleitoral, tem um entendimento pacífico no sentido de reconhecer que, para se ter interesse recursal, é necessária a derrota no mérito da ação inicial. E, neste ponto, o recorrente sagrou-se vitorioso, portanto, não preenchido um pressuposto recursal intrínseco, o interesse recursal. Assim nos diz, repito, o TSE e o Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pugna pelo não conhecimento do presente recurso e também, acaso conhecido em atenção ao princípio da eventualidade, pelo improvimento do recurso ante a patente falta de litigância de má-fé por este recorrido. É assim que encerro, excelências. Agradeço a atenção, sem mais delongas. Muito bem. Vossa Excelência, doutor Daniel, tem agora o mesmo tempo de 15 minutos para ofertar a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. De antemão, peço escusas à Corte se eventualmente precisar pausar durante a sustentação. Estou tendo um acesso de dor na coluna praticamente insuportável, mas faço questão de encerrar a sustentação e cumprir meu papel. Vamos ao primeiro ponto. O TSE estabelece que haverá propaganda antecipada. Aliás, deixa eu dar um passo atrás. Historicamente, a Justiça Eleitoral era muito rígida com a propaganda antecipada, porque o período de propaganda era de 3 meses. Nós tínhamos um período amplo para poder discutir e levar as campanhas durante a quadra eleitoral. Para baratear as campanhas, na reforma eleitoral, esse período de campanha foi diminuído para 45 dias. E, em compensação, as regras de propaganda antecipada foram ampliadas, aliás, elastecidas. Antigamente, qualquer coisa poderia dar aso a uma interpretação de que havia propaganda antecipada. Com a reforma, que diminuiu de 3 meses para 45 dias o período de campanha, o TSE passou a entender que só pode se caracterizar a propaganda antecipada se houver pedido explícito de voto, utilização de forma proscrita durante o período oficial de propaganda ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Neste caso, se discute a questão do teórico pedido explícito de voto. A postagem
neste caso, o ponto central é a frase "o Amazonas rumo à vitória do povo", enfim, citado aqui pelos colegas, e alega meu colega do outro lado que, por conta dos pressupostos dos Magic Words, nós poderíamos, nesse caso, reconhecer propaganda antecipada. No entanto, se nós prestarmos atenção nos precedentes de Magic Words, as palavras que são tomadas como pedido de voto, elas são sempre no modo imperativo. Elejam, apoiem, sempre há um comando, ainda que em forma de pedido, ao eleitor. Isso faz parte do contexto de estabelecer o que é efetivamente um pedido. No acórdão paradigma do agravo regimental no RESP 2931, do ministro Luiz Roberto Barroso, isso é muito claro. Quando o pedido de explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas, como, por exemplo, apoiem e elejam, que nos leva a concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória. Pois bem, neste caso presente, o recorrido utiliza orações no tempo presente, no modo indicativo, que mostra, na verdade, a ocorrência de um desejo, coincidente com o momento em que se fala não há nenhum momento um pedido, há uma manifestação de um desejo do emitente. E a manifestação de desejo do emitente está fora do escopo do pedido explícito de voto. Pedir, excelências, é diferente de desejar. Quando se pede, o emissor influencia diretamente na zona de decisão do receptor, e no desejo há apenas uma expressão de um anseio do emitente, não há intenção explícita de influenciar no campo psicológico do receptor. Por essa razão, excelências, deve ser mantida a decisão recorrida, porque no caso presente não há como se caracterizar, nem de modo indireto, que temos um pedido explícito de votos. E veja bem que a legislação fala, e os precedentes falam que ela precisa ser explícita. Ainda que indireta, o pedido precisa ser explícito, que não se caracteriza no caso presente. Passemos, então, à discussão do segundo ponto, da litigância de má-fé. Infelizmente, o colega que me antecedeu faltou com a verdade em 2 pontos, quando fez a sustentação oral aqui. Primeiro, faltou com a verdade quando disse que essa prática sempre foi admitida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Temos aqui 3 precedentes, inclusive mantidos pela Corte, em que a prática de fracionamento de representações com substrato fático idêntico, sem apontamento de prevenção, leva à conclusão de litigância de má-fé. A juíza federal Ana Paula Serizawa decidiu isso. Temos um precedente do Dr. Paulo Feitosa, também mantido pela Corte, em que pese as alegações de reclamante, as mesmas não prosperam. Quanto à alegação de litigância de má-fé, pois pelo conjunto de provas trazidas aos autos, comprovado que o reclamante fragmentou em várias ações, protocoladas em um curto espaço de tempo, o mesmo substrato fático, caso de pedir as mesmas partes, ao invés de apresentar uma só ação, incorrendo em prática temerária que deve ser rechaçada por este juízo. Ademais, o autor deixou de observar os princípios da celeridade, da economia processual, ao protocolar vários processos, aí listou 5 processos, cujos objetos são publicações do candidato, sem a devida legenda partidária, contrariando também, e essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Excelências, a forma como nós estamos, como advogados, nos conduzindo neste pleito é guiada pelos precedentes dessa Corte. Foi esta Corte que disse que é litigância de má-fé fracionar as suas representações com o mesmo substrato fático e, na hora de protocolar, não indicar prevenção. E aqui, o segundo momento em que o colega que me antecedeu, com todo devido respeito ao doutor Yuri, mais uma vez faltou com a verdade com a Corte. Nesta ação, que foi protocolada com o mesmo substrato fático em várias redes sociais diferentes, a prevenção não foi requerida. A prevenção só foi apontada lá na frente, porque aí tem uma segunda vantagem. Como são 3 juízes auxiliares, eu pego o mesmo fato e espalho esse mesmo fato em 3 juízes auxiliares, basta que um dos 3 considere a conduta ilegal para ter uma decisão favorável, ainda que os outros 2 não assim reconheçam. Mais que isso, excelências, a decisão sobre se essa prática é legítima ou não é legítima é uma decisão de política judiciária. Se essa Corte está disposta a julgar
300 ou 3.000 processos de propaganda num determinado período eleitoral. Digo o seguinte, a tática dos colegas representantes de afogar a justiça com várias representações, quase todas desprovidas de mérito, tem funcionado. Em que sentido? Diz, senhor presidente, que a resolução, no seu artigo 33, parágrafo 2º, que o juiz auxiliar decidirá e fará publicar a decisão no prazo máximo de 3 dias, contado do peticionamento eletrônico e do pedido de resposta. Esse prazo é contado do dia do peticionamento eletrônico. A prática, excelência, com os 3 juízes auxiliares afogados com múltiplas representações falsamente fabricadas, está mostrando que temos pedido de direito de resposta com 19 dias pendentes de julgamento, 13 dias pendentes de julgamento, 17 dias pendentes de julgamento, 10 dias pendentes de julgamento. Temos uma semana faltando de televisão na justiça eleitoral, senhor presidente. Não chegou um direito de resposta na televisão ou no rádio para apreciação dessa corte até agora. Faltando uma semana. Por quê? Porque os juízes estão atolados com fabricadas e multiplicadas representações de baboseira, com todo devido respeito. De pequenas coisas que são fracionadas. E quando eu pego um fato que podia ser consolidado em uma ação e transforma em 10 ações, são 10 citações que precisam ser feitas, são 10 contestações, são 10 despachos, são 10 pareceres do Ministério Público, são 10 sentenças, são 10 recursos. Vira uma guerra de modelo, porque tem um caso, tem o modelo da contestação, o modelo do parecer, o modelo da sentença, que afoga a assessoria, afoga o Tribunal Regional Eleitoral. Para quê? Não tem nenhuma função construtiva em permitir que se faça essa pulverização de ações, a não ser atrasar a prestação de juros. E nem a propósito. Um dos maiores beneficiados pela incapacidade de reação da justiça eleitoral hoje são os partidos da coligação do meu colega, que estão atacando os seus adversários, e até agora a justiça eleitoral não conseguiu dar resposta, porque ainda está afogada com essas representações que só pararam quando o doutor Márcio começou a considerar que essa conduta poderia, inclusive, constituir abuso de poder do candidato. Por último, má-fé não se presume. Apesar dos precedentes, e aqui eu cito os precedentes, posso citar o número dos precedentes, o 0600-204-62-2017, o 0600-204-82-2017, 0600-306-07-2017, esses precedentes já dizem que esse fracionamento é de per si legal, se principalmente essa parte não alegar prevenção, como aconteceu no caso presente, feito fracionado e sem pedido de prevenção. Mas ainda, se eu quiser provar a má-fé, ela não se presume, o colega que me antecede vai às redes sociais e publica: vocês já viram uma fábrica de representações eleitorais? Fazendo chacota, inclusive, do trabalho desta corte. Publicando que o seu papel, confessando que o seu papel é fabricar representações. Não é atuar de forma eficiente e legítima contra eventual abuso ou contra eventual ilicitude, mas sim entulhar o poder judiciário com representações fabricadas, conforme as falas do próprio causídico, e, com isso, tornar, no final da campanha, incapaz a justiça eleitoral de cumprir o seu mistério. Aproveito, senhor presidente, para pedir que, se os feitos relativos a direito de resposta na televisão e no rádio, e as representações relativas a tempo de televisão e rádio, que sejam tomadas medidas para que possam ser julgadas, porque se por causa da quantidade de representações que foram aforadas de forma fabricada e fracionada, o Poder Judiciário, não, mais uma vez, conheço o trabalho do Dr. Rony, do Dr. Márcio, do Dr. Luiz, mas sei que estão afogados por esse tipo de conduta. Exatamente por isso, peço que o tribunal tome as medidas, senhor presidente, para evitar que esses prefeitos não deixem de ser julgados antes do final do prazo. Mais uma vez, pedindo escusas pela condição de saúde que atrapalhou a defesa, requer
o recorrido em relação ao mérito, que seja julgada improcedente a representação, mantendo-se a decisão recorrida, mas em relação à questão de litigância de má-fé, que pode ser conhecida, seja pela via recursal, seja como matéria do próprio recurso, mas é matéria que pode ser conhecida, inclusive, de ofício por essa corte, para evitar que nas próximas eleições, senhor presidente, se sinalize para os advogados que é lícito e legítimo afogar a Justiça Eleitoral de Representações, porque nós estamos pautando a nossa atuação pelos precedentes da corte, que dizem que não pode. Se vossas excelências pautarem que pode, por uma questão de paridade de armas, todos os candidatos vão se portar da mesma forma. Se a Justiça Eleitoral já está como está, com só um candidato agindo desse jeito, avalie se todos os candidatos resolvessem atuar dessa forma. Portanto, por uma questão de política judiciária, de estabelecer como devemos agir nos pleitos doravante, requer, em respeito aos precedentes desta corte, citados aqui da tribuna, que seja, sim, reconhecida a má-fé na conduta de fracionar representações com o mesmo substrato fático, protocolando-as para diferentes magistrados, sem apontar sequer a prevenção do que primeiro recebeu a petição inicial em relação ao mesmo fato. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Então, senhor presidente, o senhor me permite um simples esclarecimento de fato? É bem simples. Não é verdade que há uma construção de jurisprudência nesse sentido. As decisões apontadas aqui, uma é de primeiro grau e a outra é de segundo grau, são as únicas que condenaram por litigância de má-fé essa prática. Eu cito aqui mais de 10 julgados que entenderam que não há litigância de má-fé, porque não há nenhuma norma ou súmula que aponte a obrigatoriedade de se condensar em uma representação só. Cito aqui o 06019960, o 20215, o 21089, o 20652. Vossa Excelência já disse, tá? Agora, apenas isso, excelência. Muito obrigado, senhor porque senão nós presidente. vamos ficar passando a palavra de um para o outro, e já foi explicado. Então, vamos ouvir a procuradora, doutora Catarina. Tá? Bom dia a todos. Inicialmente, sobre a litigância de má-fé, já que quanto a esse ponto não há aparecer por escrito nos autos, o Ministério Público considera que o ajuizamento de várias representações separadamente não é suficiente para configurar a litigância de má-fé. Inclusive, o Ministério Público, em primeiro grau, ele analisou a questão da litispendência entre as ações e considerou que ela não existia. Diante disso, eu me manifesto contra o pedido de condenação por litigância de má-fé e, no mérito, reitero o parecer já apresentado pelo Ministério Público nos autos pela improcedência do recurso apresentado pela outra parte. Muito bem, com a palavra, então, o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Para ficar mais claro, eu vou então separar e trazer à corte inicialmente o voto com relação ao mérito da questão e, posteriormente, após analisarmos esse voto, procederei em relação à segunda questão que diz respeito à litigância, se me permitir. Perfeito? Muito bem. Então, com relação ao recurso que trata do mérito, passarei a fazer a exposição. Bom, a impugnação é intempestiva, a publicação da sentença ocorreu 29/8, sendo interposto recurso 29/8/2022, obedecendo, portanto, o prazo de um dia previsto no artigo 25 da Resolução TSE 23608. O apelo foi manejado porque tem legitimidade e interesse. Por outro lado, o candidato recorrido anota o suposto efeito formal nas razões do recorrente. Isso porque as razões do recurso seriam meras reiterações dos argumentos expedidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nessa esteira, de acordo com o entendimento simulado do TSE, é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. E aí eu trago a transcrição das súmulas 26 e 27 do TSE. No entanto, a jurisprudência do STJ, da qual destaco o agravo de instrumento no agravo regimental do recurso especial
tendo como relator o ministro Vilas Boas Cueva, privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica por si só em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso conste do apelo os fundamentos de fato e direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença, fato observado na espécie. É dizer, em caso de repetição de argumentos na representação de origem, nas respectivas razões recursais, o apelo poderá ser conhecido se tais argumentos puderem tensionar a decisão, o que efetivamente ocorreu na espécie. Então, com relação à preliminar, senhor presidente, eu dou meu posicionamento pelo conhecimento do recurso e submeto à corte esse posicionamento. Com relação à preliminar. Muito bem, está em discussão, em votação. Bom, então, como foi? Qual é a decisão que ele está dizendo aqui? Né? Bom, então ele está indeferindo a preliminar e conhecendo do recurso, é isso? Passo a conhecer o recurso, então, senhor presidente. Muito bem, prossiga. Muito bem. Com relação ao mérito, verifica-se que a moldura fática proposta remonta à publicação do representado à véspera do início do período eleitoral, 15/8, em perfil de rede social, conclamando seus seguidores em participar do início de sua campanha eleitoral, que seria realizada no dia 16/8. Acerca do tema propaganda antecipada, dispõe a Lei 9.504. E aí trago o artigo 36 e 36A e passo peço a dispensa da leitura aos senhores. De acordo com o entendimento do TSE, o caráter eleitoral da propaganda deve-se observar 3 parâmetros para concluir para a existência da propaganda eleitoral antecipada ilícita, que é exatamente a presença do pedido explícito de voto, a utilização de formas proscritas durante o período eleitoral da propaganda e a violação do princípio da igualdade de oportunidades, como já se sabe, esse posicionamento foi adotado no RESP pelo ministro Roberto Barroso. A legenda da postagem controvertida ocorreu nos seguintes termos: vamos juntos, daqui para melhor. O recorrente argumenta, em suma, que a expressão possui o condão de substituir o pedido explícito de voto nos termos da jurisprudência do TSE, sendo prescindível o meio em que foi vinculada a mensagem. Não desconheço que em recente julgado da representação 060082.07/2022, publicado na sessão de 32 de 22, da relatoria do ministro Sérgio Banhos, o TSE entendeu que a expressão junto com, similar ao caso dos autos, viabiliza as chamadas palavras mágicas, as quais, em tese, substituem expressões de pedido explícito de voto. Nada obstante, pelo menos 2 fatores presentes do presente caso afastam a similitude do citado precedente. Sendo assim, deve ser aplicada a técnica da distinção dos precedentes antes, quando houver diferença entre o caso concreto e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidente constante do precedente, seja porque, a despeito de coexistir uma aproximação entre eles, alguma peculiaridade do caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. Naquela ocasião, a propaganda antecipada foi realizada por meio de outdoors, isso é a ocasião mencionada no precedente, o que expressamente é proibido pela lei das eleições. Nesse sentido, o TSE possui entendimentos de que o emprego de meio proscrito na pré-campanha é apto a configurar a propaganda eleitoral antecipada, ainda que não haja pedido explícito de voto. Em igual sentido, cito aí o agravo regimental do ministro Ricardo Lewandowski. No caso, o candidato utilizou seu perfil pessoal em meio admitido na campanha eleitoral. Nesse passo, o TSE entende no período da pré-campanha os meios utilizados para veicular as excludentes do citado do artigo 36A. Devem ser as mesmas praticadas no período da campanha oficial, fato observado na espécie. Confira-se o entendimento do TSE na ocasião em que a propaganda extemporânea analisada foi realizada por meio de carreata, na forma permitida na legislação eleitoral. E aí eu trago um outro precedente do ministro Luiz Roberto Barroso. Por outro lado, o fato ora descrito como propaganda antecipada retrata a convocação de candidato ao governo do Estado
aos seus apoiadores com vistas a inaugurar sua plataforma política exatamente na véspera do dia em que se iniciava a propaganda eleitoral. Ora, admitida em tese a tese da recorrente, não haveria nenhuma possibilidade de os candidatos convocarem sua militância para a pontapé inaugural da campanha. No citado precedente TSE, além da forma utilizada ser proibido, o fato ocorreu antes mesmo da convenção partidária, o que difere bastante da véspera do início oficial da campanha eleitoral. Com efeito, eventuais manifestações literalmente na véspera do início da propaganda eleitoral devem ser relativizadas, porquanto já realizada a convenção partidária, ocasião em que está plenamente tabulada as disputas eleitorais. Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Nós o Povo, mantendo rígida a sentença vergastada. É como voto, senhor presidente? Eminente relator, proferiu seu voto em harmonia com o parecer ministerial pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Nós, o Povo, mantendo isso da sentença vergastada. Está em discussão? Senhor presidente, Pois não, o senhor desembargador vai Con. coletar os votos sobre esse ponto agora e deixar sobre a litigância de má-fé no segundo ponto? Exato, senhor Ou, presidente. Vamos ou enfrentar, o senhor já vai vamos enfrentar fechar essa questão do mérito e posteriormente a litigância. Ele vai estar julgando primeiro esse, ele falou no início, depois ele vai enfrentar a questão da litigância. Ah, sim. Não, o senhor vai coletar votos só de antemão, dizer que acompanho o voto do relator e entendo que nós não podemos, de uma forma, entendimento meu, restringir essas palavras, a não ser que elas as tenham muito claramente, porque a ideia é ser explícita de votos, mas digo isso acompanhando aí o voto do eminente relator. Nesse ponto, excelência. Muito bem, está acompanhando então o relator, todos estão de acordo? De acordo, senhor presidente. Proclamo o resultado, a unanimidade pelo desprovimento do recurso interposto pela coligação Nós, o Povo, mantendo a sentença recorrida. Passo a palavra para o relator. Muito obrigado, senhor presidente. Agora passo a análise do segundo recurso, que trata exatamente da litigância de má-fé. Bom, nesse caso aqui também tem uma preliminar, e antes de apreciar a questão em si, eu vou enfrentar a preliminar. Bom, a impugnação é tempestiva e os prazos foram observados, a parte é legitimada e passo à questão. Bom, por outro lado, a coligação recorrida na origem representante argumenta a título preliminar a ausência do interesse jurídico, uma vez que foi vitoriosa no mérito da causa. E argumentou com base no precedente do STJ de que se a parte restou vitoriosa com relação ao mérito da ação, não se observa o binômio a utilidade / necessidade para que permita a interposição do agravo regimental. Sucede que a coligação recorrida se utiliza de precedente não aplicável ao caso. No caso, indubitavelmente, o candidato foi sucumbente, uma vez que requeriu litigância de má-fé e em razão de reiteradas demandas que, em sua perspectiva, seriam idênticas. É dizer que não se trata de fato nuclear da demanda de origem, mas de contexto de suposto assédio judicial, consubstanciado por diversas demandas em desfavor do ora recorrente. Portanto, é de se reconhecer o interesse recursal do candidato, na medida em que apela a partir de fragmentos de um contexto do suposto sobrevivimento de demandas em seu desfavor, sendo irrelevante o resultado do mérito da causa de origem. E, portanto, nesse ponto, senhor presidente, eu me posiciono pela superação da preliminar e submeto a questão ao plenário. O eminente relator está afastando a preliminar e conhecendo do recurso. Todos de acordo? Prossiga, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Então, passando à questão do voto, enfrentando a questão dessa litigância, eu pedirei permissão à corte para não fazer a leitura desse voto, que é um pouco longo, e fazer logo um resumo do meu posicionamento em relação a essa questão. O doutor Daniel aqui levantou uma questão que nos preocupou realmente lá junto à CAJA, que cuida da propaganda eleitoral, o número de demandas excessivas que estavam ocorrendo e que, de alguma maneira,
assoberbaram realmente e ainda estão assoberbando nossos trabalhos. Mas quando se percebeu a ocorrência disso, né, conversamos entre nós juízes auxiliares da propaganda e decidimos fazer o possível para tentar direcionar isso para um único juiz, aquele que eventualmente tenha sido prevento, tenha enfrentado a questão, para evitar, inclusive, decisões contraditórias envolvendo o mesmo fato, embora exatamente essa questão que se discute aí, né, a possibilidade de publicações envolvendo similares, mas feitas em plataformas diferentes, que muitas vezes exigem posições diferentes. A questão é saber se essas publicações, né, feitas de maneira individualizada, separada para cada plataforma, para cada para cada situação específica desses hoje nós temos blogs, temos sites, temos o Instagram, temos YouTube, e cada uma dessas plataformas às vezes exige do juiz uma medida e uma decisão diferenciada, dadas as particularidades que cada um possui. Evidentemente, isso gera uma certa preocupação, e eu penso que às vezes o advogado, não tendo certeza se deve atacar tudo conjuntamente, separadamente, muitas vezes toma a decisão de fazer isso de forma separada. Eu tenho percebido que nós estamos ainda enfrentando, né, ao longo desses anos, uma modalidade nova de manifestação da propaganda eleitoral, e essa modalidade na propaganda ainda é algo que está sendo enfrentado e assentado pelas cortes eleitorais, dadas suas particularidades em relação a como a propaganda ocorria em tempo passado, não muito distante. E, no caso concreto, eu penso que essa separação de ações propostas, né, foram propostas mais por cautela do que por uma pretenso interesse em assoberbar e causar tumulto judicial. Caso isso tenha ocorrido, né, certamente lá, logo no início, teríamos reconhecido essa situação e aplicada a litigância. O que nós percebemos foi talvez uma falta de orientação para essa nova situação que se deu, motivo pelo qual, né, o doutor Márcio tomou alguns posicionamentos apontando um caminho para que os advogados tomassem um posicionamento diferente em relação às representações, o que me parece que passou a ocorrer a partir desse momento. Então, senhor presidente, em relação a essa questão, apesar das manifestações do doutor Daniel, acho que e até legítimas com relação a esse excesso de demandas que podem causar um certo tumulto judicial, eu não vejo no presente caso a ocorrência de uma litigância a justificar a condenação da parte recorrida nesse ponto. E é assim como eu voto, senhor presidente. Eminente relator, proferiu seu voto, entendendo em desprover o recurso interposto pelo candidato Wilson Miranda Lima. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não, Edmar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora vice-presidente corregedora, senhores membros, doutora Catarina, doutor Almir, de uma forma geral, todos aqueles que nos acompanham no plenário e pela plataforma do YouTube. De início, senhor presidente, eu gostaria aqui de congratular aí ambos advogados pela brilhante sustentação oral. Talvez só no ponto do Botafogo ganhar do Flamengo, sempre bem esclarecedoras e corretas, né? Se for imaginar que o doutor Daniel, com problema de coluna, faz sustentação oral que nem essa, eu particularmente tenho que imaginar as minhas reanalisar, né? Porque não chegam nem ao pé da vida dele, no momento que eu exerço o meu ofício de advogado. E eu acompanho também os argumentos do eminente desembargador Rony, por conta de entender que não existe uma má-fé patente aqui. A má-fé está muito bem configurada. E me parece que a partir do momento que o desembargador Márcio André chamou a atenção para esse efeito, todas essas condutas passaram a ser corrigidas. Então eu acompanho o relator no sentido de não entender que há má-fé nesse sentido. Com voto, senhor presidente. Muito bem. O desembargador já está antecipando seu voto com o relator. Eu consulto os demais. Todos estão de acordo? Proclamo o resultado à unanimidade.
pelo desprovimento do presente recurso, nos termos do voto do relator. É isso aqui. Senhores, ainda temos um processo na pauta, um processo administrativo, na qual eu estou como relator e requerente ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Embargadora Carla, eu estou como relator. Vossa Excelência entende que eu tenho que transferir a presidência a Vossa Excelência? Não? Posso? É administrativo, né? Muito bem. Então, eu vou prosseguir, vou fazer uma leitura rápida do voto apenas. Assim, vou apregoar. Trata-se do processo de número 06-022-28, dígito 10 de 2022, processo administrativo. Peço a dispensa do relatório e ouço o membro do PAC. Bom dia a todos. O processo trata do pedido de reforço das forças federais em algumas zonas da capital. São 9 zonas, algumas delas abarcam áreas de zona rural em que a presença da PM é precária, outras têm histórico de muitos conflitos, são muito grandes, com um grande número de eleitores e envolve áreas já conhecidas por terem conflitos diversos de segurança pública. Diante disso, e diante dos pedidos feitos pelos juízes eleitorais dessas zonas, o Ministério Público se manifesta pelo deferimento da requisição de forças federais para todas elas. Muito bem, eu vou fazer a leitura do voto. Nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da Resolução TSE 21.843 de 2004, o pedido de Força Federal deverá estar acompanhado de justificativa, contendo os fatos e circunstâncias de que decorra o receio de perturbação dos trabalhos eleitorais. Diz o artigo 1º, o Tribunal Superior Eleitoral requisitará a Força Federal necessária ao cumprimento da lei ou das decisões da Justiça Eleitoral, visando garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e a apuração dos resultados. Parágrafo 2º. O pedido será acompanhado de justificativa contendo os fatos e circunstâncias de que decorra o receio de perturbação dos trabalhos eleitorais, que deverá ser apresentado separadamente para cada zona eleitoral, com indicação do endereço e do nome do juiz. Assim, passo a expor as razões que me convenceram da necessidade do deferimento do pedido de Força Federal para as zonas eleitorais a seguir discriminadas. 31ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral caracteriza-se por possuir grande número de seções em zona rural, de dificílimo acesso, bem como abranger um número de bairros que dificulta o policiamento do baixíssimo contingente da Polícia Militar. 37ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral já teve o pedido de Força Federal deferido em eleições anteriores, em razão de ser área de frequentes conflitos. 58ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral abrange área tão extensa que já se cogita sua transformação em município, sendo de difícil patrulhamento pela Polícia Militar, registrando frequentes conflitos em eleições anteriores. 59ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral não será abrangida pela área de atuação da Polícia Militar, além de ser também área de conflitos permanentes. 62ª Zona Eleitoral. Esta é uma das nossas maiores zonas eleitorais, com área de difícil acesso pela Polícia Militar, a requerer o reforço das forças federais sob pena de se colocar em risco os trabalhos durante a votação. 63ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral, além de sua extensão territorial, é palco de frequentes conflitos a, igualmente, colocar em risco os trabalhos de votação. 65ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral
possui seções na zona rural que, sem o reforço federal, ficará totalmente desprotegida durante o período de votação. 68ª Zona Eleitoral. Esta zona eleitoral possui grande número de seções em zona rural, a justificar também o envio de tropas federais, haja vista a ausência de policiais militares nestas localidades. Por fim, 70ª Zona Eleitoral, que abrangente de área de intensos conflitos. Por todo o exposto, acompanhando o parecer oral da eminente Procuradora Regional Eleitoral, estou votando pelo deferimento do pedido. Este é meu voto e está em discussão a todos os membros. Podemos, então, decidir pela unanimidade, referendar o pedido, referendar a decisão de força federal a ser encaminhada ao TSE, nos termos do meu voto já proferido. Muito bem, senhores, não há mais processo a serem... Terceiro o quê, rapaz? Desculpa. Falha minha. Há um outro processo ainda aqui na pauta. Terceiro processo, PJE de número 06011040, dígito 79 de 2022. Recurso eleitoral. Recorrente coligação em defesa da vida, Federação Brasil da Esperança, FEBrasil, PT, PC do B, PV, 55, PSD, 15, MDB. Advogada do recorrente Maria Auxiliadora dos Santos Benigno. Recorrido Alfredo Alexandre de Menezes Júnior. Advogados do recorrido Fued Cavalcante, Sêmen Neto e outros. Terceiro interessado, Procuradoria Regional Eleitoral. Relator, é o desembargador Rony Frankenstein. Tem a palavra, relator. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de pedir a retirada de pauta desse processo, se o senhor me permitir. O processo está sendo retirado de pauta a pedido do relator. Agora sim, não havendo mais, e conferido, não havendo mais processos a serem julgados na presente pauta, eu agradeço a presença de todos os senhores que aqui compareceram, se fizeram presentes também na assistência, e aqueles também que nos ouvem pelo canal do YouTube. Então, convido a todos para estarem presentes, os demais membros, na sessão do dia 21. Amanhã, às 11 horas. Às 11 horas. Então, está encerrada a sessão, desejando a todos uma boa tarde e um bom almoço.